Boa noite, ser noturno. Você já ouviu falar das casas abandonadas do Japão? Lugares onde o tempo parou, mas os ecos do passado continuam vivos. Ou seriam mortos. Histórias de segredos sombrios, rituais esquecidos e presenças que nunca realmente partiram. Prepare-se, porque hoje vamos explorar relatos aterrorizantes que vão desafiar sua coragem e sua sanidade. Você está pronto para abrir essa porta? Sempre tive curiosidade em explorar lugares abandonados. Talvez fosse uma maneira de desafiar os limites do que eu entendia como racional. Quando ouvi falar da Casa do Papel Amarelo, em Kyoto, não resisti. Amigos e fóruns de exploradores urbanos alertaram sobre os perigos, mas eu achei que eram apenas exageros. Diziam que quem entrava naquela casa saía com marcas físicas ou psicológicas, como se o lugar sugasse algo de dentro de você. A casa ficava em uma viela estreita, escondida entre antigos templos e ruas de pedra. Era um bairro antigo de Kyoto, onde o passado parecia encostar no presente de uma maneira quase sufocante. Quando a vi pela primeira vez, entendi o porquê do nome. As paredes externas da casa estavam desbotadas, com um tom amarelado que parecia mais vivo do que deveria ser para algo tão antigo. As janelas estavam cobertas por um papel de arroz rasgado, mas o que realmente me intrigou foi o que eu havia lido. O papel que cobria as paredes internas era diferente. Ele tinha algo especial. Cheguei à casa ao cair da tarde, quando a luz do sol já começava a se dissipar. O portão de madeira rangeu de maneira quase melodiosa quando o empurrei. O jardim estava tomado por ervas daninhas e arbustos retorcidos, mas não havia som de pássaros ou insetos, o que era incomum para a época do ano. Ao atravessar o quintal, senti um cheiro forte de mofo e algo metálico, como ferro oxidado. A porta da frente estava entreaberta e entrei sem hesitar, ignorando o calafrio que percorreu minha espinha. O ar dentro da casa era pesado, quase palpável. O piso de tatame estava deteriorado e as paredes eram exatamente como haviam descrito. Estavam cobertas por uma espécie de papel de arroz amarelado, mas não era apenas isso. Havia inscrições neles, símbolos que pareciam saltar das superfícies. Eles pareciam se mover à medida que meus olhos percorriam os traços. Não era algo óbvio, mas um jogo de sombras e luzes que me fazia duvidar de mim mesmo. Subi os degraus rangentes em direção ao andar superior, onde, segundo os relatos, o antigo dono da casa, um calígrafo renomado, havia passado seus últimos dias. Ele teria enlouquecido, dizem, após meses trancado ali, sem contato com ninguém. Encontraram seu corpo cercado por pincéis e tinta seca, e nas paredes estavam suas últimas obras. No topo da escada, um quarto chamava a atenção. A porta estava fechada, mas havia uma luz fraca escapando pelas bordas, como se alguém estivesse lá dentro. Meu coração acelerou. Não havia eletricidade na casa, então como aquela luz estava ali? Empurrei a porta e o cheiro de tinta fresca me atingiu como um soco no rosto. O quarto estava vazio, mas as paredes contavam outra história. Eram completamente cobertas por caligrafias, símbolos intricados que pareciam pulsar. Me aproximei para ver melhor e percebi algo que me arrepiou. Os traços pareciam formar frases em japonês arcaico. Consegui identificar uma que me deixou paralisado. Por que está aqui? Senti algo atrás de mim, não um som, mas uma presença. Quando me virei, vi o reflexo de algo no papel da parede, como se uma sombra estivesse presa nele. Era uma figura alta, magra, com braços desproporcionalmente longos. Pisquei, e a figura desapareceu. O papel começou a se descolar das paredes, como se fosse puxado por mãos invisíveis. Sons de sussurros ecoaram pelo quarto, palavras que não consegui entender, mas que me causavam uma sensação de pânico crescente. Corri para fora, descendo as escadas tão rápido que quase tropecei.
Mas quando cheguei à porta de entrada, percebi algo aterrorizante. O jardim não estava mais lá. Olhei pela janela e tudo o que vi foi uma extensão infinita de paredes cobertas pelo mesmo papel amarelado. Era como se a casa tivesse engolido o mundo lá fora. Eu estava preso. Passei horas, talvez dias, tentando encontrar uma saída. Cada cômodo levava a outro, mas nunca ao exterior. O papel nas paredes continuava a se mover, formando palavras que se tornavam cada vez mais pessoais, como se estivessem extraindo meus próprios pensamentos. Lembrei de algo que havia lido. O calígrafo que viveu ali dizia que o papel que ele usava era feito de fibras especiais, misturadas com o sangue de seus próprios dedos para dar vida às suas obras. Em um momento de desespero, rasguei um pedaço da parede, e por trás dele havia algo que me fez gritar. Camadas de outros papéis, cada um com traços e mensagens diferentes, como se pessoas antes de mim tivessem tentado deixar um aviso. A mensagem mais nítida dizia: "Você nunca sairá." E eu não saí. Hoje, escrevo isso com as últimas forças que tenho, esperando que alguém leia e entenda o perigo que essa casa representa. Eu sou agora parte dela, assim como os outros antes de mim. Se você encontrar a casa do papel amarelo, faça o que eu não fiz. Vire as costas e nunca mais olhe para trás. Encerramento para a narração. Essas palavras ecoam como um aviso sombrio. Há lugares que nunca deveriam ser explorados. Se você gostou dessa história arrepiante, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Minha mãe costumava dizer que algumas perguntas não deveriam ser feitas, especialmente quando se tratava de histórias antigas e lendas locais. Mas, como qualquer jovem curioso, ignorei seus avisos. Foi assim que acabei me envolvendo com a história da Casa do Poço Negro, um lugar esquecido na zona rural de Okayama. A casa ficava no alto de uma colina, cercada por uma floresta densa que parecia esconder mais do que mostrava. Era uma construção modesta, de madeira escura, quase completamente tomada pelo musgo. O nome do lugar vinha de um poço que se dizia existir nos fundos. Mas não era um poço comum. Segundo os moradores mais velhos da região, aquele buraco tinha sido usado para rituais e oferendas proibidas. As histórias sobre o lugar sempre tinham o mesmo final. Pessoas que se aproximavam demais do poço desapareciam, e os poucos que voltavam carregavam uma expressão vazia, como se tivessem perdido algo essencial de si mesmos. Diziam que o poço era negro porque não refletia luz alguma, mesmo ao meio-dia. Era uma manhã de verão quando decidi visitar o local. Levei comigo uma lanterna, uma corda e meu celular. Não contei a ninguém, temendo que tentassem me impedir. A subida pela trilha foi mais longa do que imaginei, e a vegetação parecia cada vez mais opressiva, como se tentasse me engolir. Quando finalmente cheguei à casa, ela parecia menor do que eu esperava, mas algo sobre ela me fez hesitar. A porta estava entreaberta, revelando um interior escuro e empoeirado. Tudo estava exatamente como deveria estar em um lugar abandonado. Móveis velhos cobertos por lençóis rasgados, janelas quebradas e o cheiro inconfundível de madeira úmida. Mas havia algo errado. Eu senti isso imediatamente. O silêncio era absoluto. E mesmo o som dos meus passos parecia abafado, como se a casa não quisesse ser perturbada. Depois de alguns minutos explorando o interior, encontrei a porta dos fundos, que dava para um pequeno pátio onde o famoso poço estava. Ao me aproximar, senti um arrepio percorrer meu corpo. O poço era cercado por pedras cobertas de runas desconhecidas, e sua boca estava completamente escura, como se sugasse a luz ao redor. Peguei minha lanterna e iluminei o interior. Nada. Nem mesmo o feixe de luz parecia penetrar aquela escuridão.
Decidi usar a corda para descer alguns metros, convencido de que encontraria alguma explicação lógica. Foi o maior erro da minha vida. Assim que passei pela borda, senti uma corrente de ar gelado subir, como se algo respirasse lá embaixo. Continuei descendo enquanto a lanterna iluminava as paredes internas do poço. Elas estavam cobertas pelas mesmas runas que havia visto nas pedras do pátio, mas algumas pareciam frescas, como se alguém as tivesse entalhado recentemente. Quando estava a uns 10 metros de profundidade, senti a corda tremer. Olhei para cima, pensando que havia algum problema, mas não vi nada. Foi então que escutei um som vindo de baixo, um sussurro gutural que parecia chamar meu nome. Pânico tomou conta de mim. Comecei a subir rapidamente, mas a corda parecia mais pesada a cada puxada. Quando finalmente alcancei a borda, senti algo agarrar meu tornozelo. Gritei e chutei o ar, mas não havia nada lá. Corri de volta para dentro da casa, meu coração batendo tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Enquanto tentava recuperar o fôlego, percebi que não estava mais sozinho. A porta da frente, que eu havia deixado entreaberta, estava agora completamente fechada. No canto da sala, algo se movia. Era uma figura humana, mas seu rosto era uma máscara grotesca de sombras. Ele simplesmente ficou lá, me observando, sem emitir som algum. Eu sabia que precisava sair dali, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Quando finalmente consegui me mover, corri para a porta dos fundos, mas ela também estava trancada. Desesperado, olhei pela janela e vi algo que me deixou ainda mais aterrorizado. O poço estava agora completamente seco, mas algo se contorcia no fundo, como se estivesse tentando sair. Naquele momento, a figura na sala começou a se mover em minha direção, cada passo ecoando de maneira estranha, como se estivesse vindo de vários lugares ao mesmo tempo. Foi quando entendi. Eu não era bem-vindo ali, e aquilo não era apenas uma casa. Era uma armadilha. Não sei como, mas consegui escapar. Quando olhei para trás, ao final da trilha, vi a casa se desintegrar lentamente, como se nunca tivesse estado ali. E o poço? Ele também desapareceu, deixando para trás apenas uma mancha negra no chão. Hoje, tento esquecer o que vi, mas sei que algo saiu daquele lugar comigo. À noite, ouço sussurros e sinto o mesmo peso na corda que senti no poço. Seja lá o que era aquela casa, ela não terminou comigo. Há anos, histórias estranhas circulam em uma pequena vila nos arredores de Nagano, ao norte do Japão. Um local afastado, de poucas casas e muitos campos de cultivo, é conhecido por ser pacato e tranquilo. No entanto, para os mais velhos, esse sossego é apenas a superfície. Escondida no centro de um bosque espesso, existe uma casa de madeira conhecida como a Casa dos Mil Sussurros. Dizem que ninguém vive ali há décadas e por um bom motivo. A casa tem uma reputação assustadora. Todos os que tentaram habitá-la desapareceram ou voltaram tão perturbados que jamais conseguiram falar sobre o que viram. Como cético, sempre considerei essas histórias como folclore rural. Afinal, as pessoas adoram um bom conto de assombração. No entanto, minha curiosidade foi despertada quando ouvi que a casa seria demolida para dar lugar a uma estrada. Algo me incomodou nessa decisão, como se a destruição do lugar pudesse libertar algo que deveria permanecer contido. Decidi visitá-la antes que fosse tarde demais. Eu cheguei ao vilarejo em um final de tarde, acompanhado por meu amigo Kenta, que compartilhava do mesmo ceticismo que eu. Equipados com lanternas, câmeras e um gravador de áudio, seguimos a trilha que nos levaria à casa. O bosque ao redor era denso, com árvores que pareciam se inclinar sobre nós, formando uma cúpula escura e opressiva. Quando finalmente avistamos a casa, senti um calafrio inexplicável. Ela era pequena e de aparência comum, com paredes de madeira escurecidas pelo tempo e um telhado inclinado.
Não havia nada de especialmente assustador nela, mas o silêncio ao redor era inquietante. Nem mesmo os pássaros cantavam. Ao entrar, fomos recebidos por um cheiro de mofo e podridão. O interior era simples, um tatame desgastado, portas de papel rasgadas e um altar budista coberto de poeira no canto. Mas o que me chamou a atenção foi o som. Era quase imperceptível, um sussurro baixo que parecia vir de todas as direções. Kenta, sempre o racional, sugeriu que o som era causado pelo vento passando pelas frestas da casa. Concordei, mas algo dentro de mim sabia que havia mais ali. Decidimos explorar cada cômodo, registrando tudo. Foi no segundo andar que as coisas começaram a ficar estranhas. Enquanto eu filmava, Kenta abriu uma porta que dava para um pequeno quarto. Lá dentro, encontramos dezenas de bonecas de porcelana dispostas em fileiras perfeitas. Suas expressões eram variadas, mas todas pareciam estar olhando diretamente para nós. Uma delas, no centro, tinha o rosto rachado, como se tivesse sido golpeada. Kenta deu um passo para dentro e o sussurro aumentou. Era impossível dizer o que estava sendo dito, mas a sensação de que éramos observados se tornou insuportável. Quando Kenta tentou pegar uma das bonecas, ela caiu no chão, quebrando-se em pedaços. Foi então que tudo mudou. O sussurro virou um grito, ensurdecedor e cheio de dor. As bonecas começaram a cair das prateleiras sozinhas, como se fossem empurradas por mãos invisíveis. Corremos para fora do quarto, mas as paredes da casa pareciam estar pulsando como se estivessem vivas. No corredor, vimos algo que nos gelou o sangue. Uma figura translúcida e deformada estava parada no final do corredor. Seus olhos eram 2 buracos escuros e sua boca parecia se mexer, emitindo aquele sussurro incessante. Não havia para onde fugir. Kenta puxou meu braço e descemos as escadas correndo. Mas ao alcançar a sala principal, o altar budista estava pegando fogo, sem que houvesse qualquer fonte de calor por perto. O sussurro agora parecia uma multidão, milhares de vozes gritando em agonia. Finalmente conseguimos sair da casa, mas o bosque não era mais o mesmo. As árvores pareciam se mover, seus galhos estendendo-se como mãos tentando nos agarrar. Não sei como, mas encontramos o caminho de volta para o vilarejo. Desde aquele dia, Kenta nunca mais falou comigo. Ele deixou o Japão e foi morar no exterior, cortando todo contato. Quanto a mim, continuo tentando entender o que vivemos naquela noite. O que era aquela casa? Quem eram as vozes? Dizem que mesmo após a demolição, o som dos sussurros ainda pode ser ouvido nas noites de vento. E aqueles que passam pelo local relatam uma sensação inconfundível de serem observados. Seja como for, eu nunca mais me atreverei a retornar. A lenda da Casa da Ponte Vermelha. Nos arredores de uma pequena cidade costeira, ao sul de Hokkaido, existe um lugar que os moradores evitam com fervor. A Casa da Ponte Vermelha. Situada ao lado de uma antiga ponte de madeira pintada de vermelho, a casa há muito tempo foi abandonada. O que deveria ser apenas mais um marco esquecido da região, tornou-se uma fonte de temor e mistério, alimentando lendas locais há décadas. Os mais velhos contam que, no início do século passado, uma família abastada viveu ali. O patriarca, um comerciante rico, era conhecido por sua ganância. Dizem que ele fez fortuna por meios questionáveis, traindo sócios e explorando trabalhadores. Segundo a lenda, em uma noite de inverno, uma mulher apareceu à porta da casa pedindo ajuda. Ela estava coberta de neve, seus olhos arregalados em desespero. O comerciante a expulsou sem piedade. Na manhã seguinte, encontraram o corpo congelado da mulher sob a ponte. Desde então, eventos estranhos começaram a ocorrer. Quando ouvi essa história pela primeira vez, confesso que fiquei cético, mas minha curiosidade me venceu. Eu e 2 amigos, Yuki e Haruto, decidimos explorar a casa.
Armados com lanternas e celulares, escolhemos uma noite sem lua para garantir que não seríamos vistos pelos moradores locais. Chegamos à ponte por volta das 23h. A estrutura estava decadente, suas tábuas apodrecidas rangiam sob nossos pés. Apesar de não haver vento, uma brisa fria parecia envolver o local. Do outro lado da ponte, a casa se erguia como uma sombra contra o céu noturno, suas janelas quebradas, parecendo olhos vazios que nos observavam. Ao cruzar a ponte, ouvi um som fraco, como um soluço. Olhei para os meus amigos, mas nenhum deles parecia ter ouvido. Decidi ignorar e continuei. A porta da casa estava entreaberta, rangendo de maneira fantasmagórica. O ar dentro era úmido, carregado de um cheiro de madeira podre e algo metálico. Exploramos os cômodos um a um. O chão estava coberto de sujeira e folhas secas, e as paredes exibiam manchas escuras que pareciam formar padrões estranhos. No que parecia ser a sala principal, encontramos um antigo tatame rasgado e uma lareira cheia de cinzas, como se tivesse sido usada recentemente. Haruto comentou que talvez algum morador de rua tivesse se abrigado ali, mas Yuki balançou a cabeça, apontando para algo no chão. Pegadas na poeira, pequenas demais para pertencer a um adulto. Enquanto analisávamos, um som de passos ecoou no andar de cima. Ficamos imóveis, trocando olhares nervosos. Haruto, sempre o mais destemido, sugeriu que subíssemos. Relutantes, seguimos seus passos. O segundo andar era ainda mais opressivo. O corredor estreito parecia se alongar de maneira antinatural e as portas dos quartos estavam abertas, como bocas prontas para nos engolir. Entramos no que parecia ser o antigo quarto principal. No centro do cômodo havia uma cama de madeira quebrada e acima dela, pendurado no teto, um espelho oval coberto de poeira. Quando Yuki iluminou o espelho com sua lanterna, vimos algo que fez meu sangue gelar. Nosso reflexo não estava ali. Em vez disso, havia uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, vestida com um kimono branco manchado de vermelho. Seus olhos estavam fixos em nós, vazios e sem vida. Antes que pudéssemos reagir, o espelho caiu, estilhaçando-se no chão. A porta do quarto bateu com força, nos trancando. Um vento gélido preencheu o espaço, trazendo consigo um cheiro de sangue. Ouvimos a voz de uma mulher sussurrando algo em japonês antigo que não conseguimos entender. As paredes começaram a rachar e do chão, mãos pálidas emergiram, agarrando nossos tornozelos. Gritamos, lutando para nos soltar. Yuki conseguiu pegar uma das tábuas quebradas da cama e usou para arrebentar a porta. Corremos escada abaixo, mas ao chegar ao térreo, a casa parecia ter mudado. O que antes era uma sala de estar agora era um espaço vazio e infinito, com o chão coberto de água rasa. No centro, a mulher do espelho estava de pé, os braços estendidos. Quando tentou se mover em nossa direção, ouvimos o som de madeira rangendo. Era a ponte. Estávamos novamente sobre ela, mas algo estava errado. O rio abaixo parecia estar fervendo, emitindo vapor que cheirava a ferro. A mulher estava no meio da ponte agora, flutuando alguns centímetros acima do chão. Haruto tentou atravessar, mas antes que pudesse dar 2 passos, a mulher gritou. Foi um som tão terrível que pareceu rasgar o ar ao nosso redor. Ele caiu, agarrando as orelhas, e foi puxado para baixo da ponte por mãos invisíveis. Yuki e eu conseguimos escapar, correndo como nunca até alcançarmos a segurança da estrada principal. Olhamos para trás apenas uma vez e vimos a figura da mulher, agora parada no início da ponte, observando-nos enquanto desaparecia lentamente na escuridão. Até hoje, não sei exatamente o que aconteceu naquela noite. A casa foi demolida pouco tempo depois, mas a ponte permanece. Moradores dizem que, nas noites mais escuras, é possível ouvir soluços vindos debaixo dela.
e aqueles que tentam atravessá-la juram que sentem mãos geladas tentando puxá-los para baixo. Essas histórias são apenas um vislumbre do que se esconde nas sombras das casas abandonadas do Japão. Mas e você? Teria coragem de entrar em um lugar como esses? Se gostou desse relato, ou se tem uma história assustadora para compartilhar, deixe seu comentário ou envie seu relato para o nosso e-mail. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conto arrepiante. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.